Caros colegas, hoje nós vamos discutir um assunto que está muito em voga hoje, que diz respeito à microbiota, probióticos e principalmente o eixo cérebro-intestino na patogenia das doenças gastrointestinais. Nós temos um roteiro aqui onde vamos falar da microbiota, a composição, ela nascendo sanitável, no eixo cérebro-intestino e algumas mensagens para casa. A primeira pergunta que a gente deve fazer é qual a importância da microbiota para a saúde dos pacientes? Acho que isso aqui é um assunto fundamental. Quando você tem uma microbiota saudável, o que a gente chama de uma microbiota eubiótica, o que a gente tem fundamentalmente? Nós temos funções de equilíbrio extremamente importantes, como a função estrutural, onde você tem as tight junctions, as barreiras intestinais, ela tem que se manter íntegra, de modo que nenhum micro-organismo patogênico ou um produto de metabolismo consiga transfixar, atravessar essa barreira intestinal e cair na sua intimidade, estimulando uma forte reação imunológica, uma forte reação inflamatória. Além disso, existem alterações metabólicas, funções metabólicas, que é a produção de ácido gástrico, cadeia curta, muito importante na homeostase de uma série de coisas, é a biossíntese de vitaminas, e, por fim, a parte de estímulo imunológico, onde você desenvolve uma barreira imunológica que vai combater as alterações imunológicas que podem acontecer quando você perde esse equilíbrio, e, além disso, citocinas anti-inflamatórias são liberadas. Por que é importante isso aí? Porque quando você está sob desbiose, que é a situação que nós temos quando você perde esse equilíbrio, o que existe fundamentalmente é um processo inflamatório difuso, mas ele é crônico e subclínico. Ou seja, você, a princípio, não tem a sensação que isso está acontecendo. Mas isso aqui se externa através de algumas alterações que você pode começar a ter, como estresse emocional, como sinusite irritável, com uma série de outras coisas que são situações onde existe um componente de efetivamente de uma inflamação que perpetua esse tipo de problema. Aqui está um esquema de como funciona, como está essa microbiota intestinal saudável. Primeiro começa pela qualidade e a quantidade das bactérias existentes aqui dentro dessa mucosa intestinal. Tá? E é muito importante que realmente essas bactérias aqui elas atuem sinergicamente, produzindo uma série de substâncias extremamente positivas para o organismo. O segundo aspecto também é fundamental, é que você tenha uma barreira epitelial muito bem estruturada, porque se ela abrir, vai permitir a passagem de bactérias, vai permitir a passagem de metabólitos, e uma vez que ele atinge a intimidade do órgão, do tecido, ele vai causar essa reação inflamatória. Importante que, além da quantidade de bactérias que você tem, você pode ver que você tem diferentes tipos de bactéria. A isso chamamos de diversidade. A diversidade é um dos aspectos mais importantes na eubiose. E quando você perde esse tipo de função, quando você perde efetivamente esse equilíbrio, tudo isso vai se alterar e, consequentemente, nós vamos ter consequências objetivas em uma série de situações de equilíbrio do hospedeiro do ser humano. O que que acontece quando existe essa alteração da composição da microbiota intestinal por algum motivo? Ou por estresse, ou por uso de antibiótico, ou por uma cirurgia, seja lá o que for. Você passa de uma eubiose para essas alterações aqui, onde existe uma distorção dos cílios, redução da diversidade. Observe aqui, ó, você tem uma diversidade, aqui você tem duas bactérias, aqui você tem uma série, uma série enorme de diferentes tipos de bactérias, e por fim, muitas dessas bactérias que são benéficas se perdem e você tem o predomínio de patobiontes, de seres que efetivamente são patógenos ao indivíduo. Então, uma vez isso acontecido, vai realmente quebrar completamente essa a harmonia que nós temos quando nós estamos em eubiose. E o que que acontece? Perdemos a função estrutural, ela fica deficitária, a mesma coisa com a função metabólica e a mesma coisa com a função imunológica.
o que a gente observa? Que a qualidade e a quantidade de bactérias aqui mudou completamente. Nós estamos falando aqui sobre outros tipos de bactéria, que são as bactérias que estão relacionadas à agressão ao nosso tubo digestivo. Aqui a gente observa que perdeu a integridade da mucosa. Existe aqui uma perda dessa junção dos espaços e, consequentemente, passa metabólito, passa micobactéria, passa proteína, passa uma série de coisas que vão fazer o quê? Aumentar a produção de citocinas, diminuir a autoimunidade, aumentar a inflamação e tudo isso que é aquilo que a gente considera uma coisa deletéria ao ser humano quando ele entra em disbiose. Isso, na realidade, a gente até chama de síndrome do intestino permeável, ou seja, a gente perde a capacidade de barreira intestinal. Qual é a consequência disso? Quando você soma uma perda da riqueza bacteriana nessa microbiota, a presença de um estresse oxidativo, a inflamação subclínica crônica que eu já comentei, ou seja, você tem uma simbiose alterada. Qual é a consequência? Doenças no sistema nervoso central, patologias gastrointestinais, alterações metabólicas e alterações da imunidade. Tudo isso mostrando que realmente essa alteração da microbiota no intestino, ela tem reflexo em todos os sistemas do organismo humano. O cérebro, a imunidade, o metabolismo e assim por diante. É a comunicação que existe entre o intestino e uma série de outros órgãos, como o cérebro, como o fígado, como o pâncreas e assim por diante. Então, efetivamente, manter o indivíduo em eubiose é uma coisa fundamental. Mas como é que eu interrompo esse ciclo vicioso? Uma vez estabelecida a eubiose, se eu não fizer alguma coisa para tentar restabelecer, uma vez estabelecida a disbiose, se eu não fizer alguma coisa para restabelecer a eubiose, esse indivíduo vai continuar com esse processo de agressão e, obviamente, doenças sistêmicas vão começar a se apresentar no dia a dia desse indivíduo. É através da modulação da microbiota. Nós temos que modular essa microbiota, tentar trazer ela novamente ao estágio que ela estava inicialmente, que é o estágio de equilíbrio. Como é que se consegue isso? Existem várias maneiras de se modular essa microbiota através da dieta, através de transplante de microbiota, que hoje em dia também está uma coisa que está crescendo, inclusive, no nosso meio, o uso de antibióticos específicos para situações específicas, e probióticos, pré-bióticos, pós-bióticos, simbióticos e psicobióticos. Nós vamos falar um pouco mais para frente. Vamos falar um pouquinho dos probióticos. Primeira coisa que nós temos que saber é como escolher o probiótico. É um grande desafio, dada a quantidade de probióticos que estão aparecendo no mercado e que estão sendo sintetizados, inclusive. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a eficácia desse probiótico ela é específica da cepa, voltada para a doença. As diferenças no mecanismo de ação para diferentes cepas probióticas. Um lactobacilo, um lactobacilo age diferente de uma bifidobactéria, age diferente de uma arqueia e assim por diante. Então, inclusive, a ação é cepa dependente, que não gênero dependente. Se você pega, por exemplo, lactobacilo, você tem um monte de lactobacilo, mas cada um com a sua característica própria. O lactobacillus acidófilo de um jeito, rhamnosus de outro, LGG de outro, e assim sucessivamente. As diferenças também nos processos de fabricação e controle de qualidade. A produção de um probiótico é algo extremamente complexo, necessita de um alto poder de investimento e muita, mas muita tecnologia. Não é qualquer lugar que produz um bom probiótico. E, mais importante, que esse probiótico ele esteja dentro dos requisitos regulatórios internacionais. Aí você faz a pergunta, com tanto micro-organismo no país, é que todos eles podem ser probióticos? Na realidade, existem algumas normas para a gente considerar que o micro-organismo ele é probiótico. Primeiro, é ele ser suficientemente caracterizado em nível de cepa. Segundo, ele tem que ser seguro. Terceiro, você tem que ter pelo menos um ensaio clínico em humano. Isso é muito importante. Muito das coisas que a gente vê no mercado não tem estudo nem experimental, quanto mais humano. Então,
é um probiótico não confiável, ou uma mistura de probióticos não confiáveis. E esse probiótico, esse micro-organismo, ele tem que estar viável no produto em dose eficaz até o final da validade. Tá? E não se esqueça que esse organismo é um organismo vivo. A definição de probiótico da Organização Mundial de Saúde é que são micro-organismos vivos que, em quantidade adequada, promovem o bem-estar e a saúde. As propriedades probióticas, como eu falei, são específicas da cepa, não espécie por gênero. Foi o exemplo que eu dei dos lactobacilos, assim como poderia ter sido os diferentes tipos de bifidobactério que existem também. Cada um com a sua ação biológica própria. Tudo bem, sabendo disso, como é que eu escolho a cepa dentre as diversas que eu tenho efetivamente? Primeiro, saber se a quantidade de micro-organismos que está sendo oferecida daquele probiótico é adequada. Tem que ter por volta de 10 a 10 micro-organismos. Existem outras apresentações um pouco com menos quantidade, mas ainda assim eficientes. Mas normalmente 10 a 10 é o que a gente realmente necessita. Outra coisa é se eles estão vivos. Pela definição, é um micro-organismo vivo. Se ele não estiver vivo, não funciona. Como é que ele foi conservado? Isso é fundamental. Não tinha calor, tinha frio. Se você pegar o probiótico e levar no avião, pode ser que ele não seja mais eficiente. A diferença de pressão atmosférica faz com que ele não sobreviva. A data de validade está ok? Da onde veio essa cepa? Como eu falei para vocês, não é qualquer indústria que consegue produzir probiótico. É muito caro. É muito grande, as indústrias são enormes, com altíssima tecnologia, equipamentos sofisticadíssimos para produzir um probiótico que realmente seja viável, cientificamente falando, e do ponto de vista biologicamente falando. E qual é a forma de apresentação da cepa nos estudos? Então, tudo isso são critérios importantes para selecionar o probiótico ideal ou não. Mais do que isso, ele tem que ser natureza humana. Obviamente, ele não ser patogênico. Ele tem que resistir à acidez do estômago e à bile e ao suco pancreático. Fundamental. Não adianta ele ter tudo isso aqui e ele, quando chegar no lugar que ele tem que aderir, ele não aderir ao epitélio. Se ele não aderir ao epitélio, ele não exerce a sua ação biológica e é eliminado pelas fezes. Então ele tem que aderir para poder colonizar. E muito importante, ele ter atividade antimicrobiana. Por quê? Porque com essa atividade antimicrobiana, ele consegue combater germes patógenos que eventualmente estão ali dentro do seu intestino, causando a desbiose. Tá? São biocinas, por exemplo, ácido lático, são coisas que efetivamente acabam mexendo com o meio ambiente e alguns patógenos, algumas bactérias patógenas, elas não sobrevivem a isso. Entre várias, qual seria a principal característica dessas cepas probióticas que realmente é muito importante? É a capacidade de aderir ao enterócito. Não tenha dúvida nenhuma que isso aqui requer efetivamente muita tecnologia e efetivamente a escolha do probiótico correto. Uma pergunta que se faz com muita frequência: cepa única ou associação de cepas? O que é melhor? Como é que a gente vai fazer a escolha correta? Em produtos multissépicas, é essencial que todas as cepas microbianas não compitam por nutrientes e fontes de energia e não inibam o crescimento uma da outra. Obviamente, senão você não vai ter um efeito de sinergia. Diferentes cepas usadas na minha formulação podem atuar como antagonistas, não apenas a atividade probiótica e outros micro-organismos, mas também desacelerando a taxa de crescimento microbiano. Toma cuidado. Probióticos de múltipla cepa, eles têm uns diferenciais interessantes. Ele oferece uma modulação mais ampla da microbiota intestinal e potencialmente efeitos sinérgicos ampliados, mas também pode gerar respostas mais heterogêneas e aí tem a inibição entre as cepas, o que pode reduzir a eficácia em alguns casos. Ou seja, se essa cepa, ou a combinação de cepa, não foi devidamente estudada, tanto do ponto de vista experimental, como do ponto de vista biológico em ser humano, para que você veja que não existe antagonismo, que não existe resposta heterogênea, que não existe inibição entre essas cepas, aí efetivamente você está frente a uma combinação de cepas absolutamente eficiente que vai trazer benefício ao hospedeiro.
A seleção de cepas deve ser baseada em evidências clínicas específicas para cada indicação, pois os efeitos são dependentes da cepa e da doença-alvo, não apenas do número de cepas presentes. A compatibilidade e a segurança das cepas ela é fundamental, nós já conversamos sobre isso. Controle de qualidade de identificação precisa das cepas. É exatamente a cepa que eu estou colocando lá dentro, é exatamente a cepa que eu queria colocar, porque você tem que identificar genericamente essas cepas para saber se realmente elas são verdadeiras. E fundamental, como todo produto que se preza, é você monitorar os efeitos adversos. Porque uma vez estabelecido, embora muito raro com probióticos, só em situação de imunodepressões e principalmente não com probióticos bacterianos, com probióticos que sejam feitos de fungo, tá? Saccharomyces boulardii, por exemplo, né? Onde você efetivamente é um fungo e em indivíduos imunossuprimidos você pode ter uma fungemia, quadros importantes de doença. Precisa prestar atenção no tipo de paciente que você está utilizando o teu probiótico, seja ele bacteriana, seja ele uma cepa, seja lá qualquer outra coisa que for. E quanto de dose e posologia, tem que ser a dose correta, na medida correta. A escolha entre múltiplas cepas e cepa única deve ser guiada pela evidência clínica específica de indicação da cepa, e não simplesmente pelo número de cepas presentes. Quais cepas estão incluídas e prioriza as evidências clínicas demonstradas. Vou falar um pouco sobre a associação de Lactobacillus helveticus R0052 e Bifidobacterium longo R0175. Ele tem, na realidade, essa combinação, ela tem uma dupla ação biológica sobre a microbiota. A primeira ação dela, essa ação conjunta, favorece a restauração e a composição da diversidade da microbiota, melhora a função de barreira intestinal, reduz a inflamação, sendo relevante em contexto onde a disbiose e doença existe inflamação intestinal. Mas ela também tem uma outra ação que é relacionada a essa aqui. Isso aqui a gente chama de ação probiótica. Mas ela também tem uma outra ação que está sendo muito bem demonstrado em vários estudos, nós vamos mostrar agora daqui para frente. Ele reduz sintomas de ansiedade e depressão, além de diminuir o estresse psicológico, possivelmente por causa da modulação da microbiota intestinal e produção de neurotransmissores, como GABA, regulação de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Aqui nós temos uma ação que a gente chama de psicobiótica. Na realidade, elas são interdependentes. A ação probiótica favorece a ação psicobiótica. Então, na realidade, faz com que essa combinação ela atue em duas pontas, fundamentalmente. Por exemplo, vamos falar agora de ação probiótica, a síndrome irritável como um exemplo de ação probiótica, onde a gente tem uma série de alterações na microbiota na síndrome irritável, como, por exemplo, diminuição de bifidobactérias, aumento de pseudomonas, aumento de gama-proteobactérias, diminuição da riqueza microbiana. Que mais? Aumento da actinobactéria, Clostridium, proteobactério, aumento da Escherichia, Shigella, Aeromonas, ou seja, uma série de patógenos, de micro-organismos patógenos, eles estão presentes no paciente com sinusite irritável. Qual é a função, efetivamente, desse grupo de bactérias, essa associação? Corrigir isso aqui. Tá? Corrigir isso aqui. E a gente observa aqui as diversas alterações que nós temos, comparando o indivíduo saudável com o indivíduo com síndrome do intestino. Tá? Diversos tipos dessas bactérias e a sua efetiva colonização e atuação como agente microbiológico. Um estudo aqui, publicado em 2013 por Morales Soares, onde ele estudou a efetiva, eficácia dessa associação, tá? Em um estudo multicêntrico em pacientes com síndrome irritável. O que eles observaram? Muito importante. Aqui a visita inicial, 30 dias depois da visita e 60 dias onde isso acabou o estudo. Você pode ver que a distensão abdominal passou de 90,8 para 23. A dor abdominal de 87 para 13. A constipação de 71 para 13. E assim sucessivamente, observou-se que essa associação do Lactobacillus helveticus e o Bifidobacterium longo trouxe para o paciente com síndrome irritável uma melhora objetiva na sintomatologia que o indivíduo tem. E a síndrome irritável, a gente mede ela fundamentalmente pela sintomatologia.
realmente aquilo que a gente tem de objetivo é o que o indivíduo está sentindo antes e depois do uso do medicamento. Do ponto de vista gráfico, aqui a gente pode observar aqui, ó, aqui no início, primeiro, esse aqui é no início, 30 dias e 60 dias, onde houve efetivamente um decréscimo da sintomatologia que realmente incomodava muito o paciente com síndrome irritável. Nós sabemos que todo esse processo de dor, de extensão, alteração do hábito intestinal tem uma implicação muito grande do ponto de vista de qualidade de vida desses indivíduos. O importante também colocar para vocês o papel do estresse emocional dentro do que acontece com o indivíduo que tem uma alteração na microbiota. Quando você tem uma somatória de ambiente, predisposição, estilo de vida, você, sob estresse emocional, você altera a microbiota intestinal e estabelece um baixo grau de inflamação, porque você vai ter um sinal efetivamente de pró-inflamação. A ecologia intestinal alterada leva a uma fisiologia intestinal alterada. Isso é um ciclo vicioso. E é o que acontece no eixo cérebro-intestino na saúde da doença. Como é que está o indivíduo no estado sadio? Está com bom comportamento, uma boa cognição, emoção, nosso normal. Níveis sadios de células inflamatórias e mediadores, e essa microbiota está normal. Sob estresse e na doença, a gente observa efetivamente alteração no comportamento da emoção, da percepção, altera-se o nível de células inflamatórias e a desbiose intestinal. E existe uma ligação muito grande entre o que acontece aqui e o que acontece aqui através fundamentalmente de neurotransmissores, como GABA, que já foi citado, serotonina, que já foi citado, noradrenalina e assim por diante. Você vai ter, na realidade, uma função anormal alterada do intestino, levando essa alteração uma mensagem para o cérebro. E isso altera o comportamento cerebral. Então, na realidade, uma mudança da microbiota, quando você tem a quebra da barreira intestinal, ativação da resposta imune, produção de citocinas inflamatórias, quebra da barreira, alteração dos transmissores, mudança da plasticidade sináptica, mudanças neurais comportamentais do humor, gatilhos assomado a gatilhos ambientais de dieta, tudo isso leva à mudança da microbiota e efetivamente tem uma ação do ponto de vista neural e o indivíduo muda seu comportamento. Nós vamos ver isso efetivamente com alguns trabalhos aqui para frente. Então, como nós falamos para vocês, nós vamos falar agora sobre essa ação psicobiótica. Para romper esse ciclo vicioso, nós temos que efetivamente usar alguma coisa que module essa microbiota e, consequentemente, ela vai agir no eixo hipotálamo, vai agir na glândula adrenal, onde você tem uma série de neurotransmissores importantes, além dos neurotransmissores que, via nervo vago, chegam no cérebro e no intestino, na ligação cérebro-intestino. Esses são os psicobióticos. O que são e como atuam os psicobióticos? É uma classe de probiótico, em definição mais recente, também de pré-bióticos, podem ter ação psicobiótica, a mudança da dieta pode ter uma ação psicobiótica, que exerce um efeito benéfico sobre a saúde mental, a modular o eixo microbiota intestino e cérebro. Esse microorganismo, principalmente dos gêneros Lactobacillus bifidobactéria, tá certo? Mas a espécie específica que nós vamos ver agora, nós estamos mostrando para vocês, produz ou estimula a produção de neurotransmissores, GABA e serotonina, ácidos graxos de cadeia curta, hormônios, citocinas anti-inflamatórias, influenciando funções cognitivas do humor e da ansiedade e do comportamento. Então, realmente, isso não é uma invenção. Isso está demonstrado do ponto de vista científico. Trabalhos robustos mostrando que, efetivamente, alterações da microbiota, elas têm um efeito muito objetivo no cérebro e no comportamento do indivíduo. Por exemplo, esse estudo aqui, explorando o potencial do Lactobacillus helveticus R0052 e a Bifidobacterium R0175 como psicobiótico usando o Chyme. O que é o Chyme? É um estimulador de uma resposta do ecossistema microbiano intestinal. A abundância é igual à viabilidade, ou seja, mostrando efetivamente que indivíduos ansiosos, que a gente observa, ó, aqui, ó, diminuição de lactobacilo, diminuição de bifidobactéria e assim por diante.
mostrando que efetivamente para você consertar isso, você precisa usar um psicobiótico para você restabelecer efetivamente a fase intestinal normal desses pacientes. As concentrações nesses pacientes, né, indivíduos com ansiedade, usando o Chaime como um modelo, no meio de 7 a 14 dias, o tratamento com esses medicamentos mostrou uma diminuição da concentração de amônia e uma elevação dos ácidos graxos cadeia curta, que são fundamentais na manutenção dessa homeostase desses pacientes. Além disso, outro estudo, um estudo clínico em humanos, tá certo? Duplo cego, placebo controlado, usando essa mesma combinação de cepa, mostrou uma série de melhores do paciente, reações de estresse, boca seca, problema na salivação, perda de apetite, náusea, bloating, dor gástrica, dor abdominal, dor retal, constipação, diarreia, que muitas vezes é somatizado no indivíduo que tinha um estresse emocional, tá certo? Você observa claramente com o uso desses medicamentos aqui, houve uma melhora acentuada de todas essas alterações desses pacientes. Tá? O outro, um benefício psicológico da formulação humana nesses pacientes aqui, nesse outro estudo aqui, no Massaud, mostrando claramente isso aqui, o efeito dessa associação comparado com o placebo em relação à mudança do comportamento de estresse emocional desses indivíduos aqui, ó, certo? Porque mostrou que realmente existe a comunicação com o sistema nervoso central, a diminuição das citocinas pró-inflamatórias, diminuição do cortisol livre. Você observa de um modo muito objetivo, cientificamente muito bem elaborado, que realmente existe um efeito biológico que atua modulando o comportamento do indivíduo que sofre de ansiedade. Tá? Novamente, um outro trabalho mostrando a mesma combinação em outras doenças psicológicas relacionadas ao estresse, a gente observa claramente aqui que os indivíduos que faziam uso dessa associação tinham muito menos sintomas obsessivos, de ansiedade e assim por diante. Olha como diminuiu a ansiedade desses pacientes utilizando o probiótico. Obviamente, a gente utiliza o probiótico não é por um tempo curto. Probiótico, em uma semana, 2 semanas, pode resolver uma diarreia aguda, vamos assim dizer, pode ajudar. Mas em situações como essa, a utilização desses probióticos deve ser, obviamente, por longo prazo. Novamente aqui, em indivíduos aqui, pacientes com estresse emocional, tá certo? Mostrando efetivamente as alterações na dor abdominal induzida por estresse, certo? Quando você observa aqui a combinação da associação desses dois medicamentos comparado aqui com o controle. Esse outro tipo esse WAS, é quando você provoca o estresse colocando, por exemplo, a mão na água gelada. É uma situação de estresse. Esse indivíduo aqui, tá? Não está, esse que está a situação de estresse, esse triângulozinho aqui, ele está somente na situação de estresse, mas ele não está fazendo uso da associação. Aqui, no caso, você já tem a associação mostrando claramente que existe uma ótima diminuição e o indivíduo ele se comporta como controle sadio. Então, as mensagens finais são que essa alteração serve ao intestino microbiota e se associa a distúrbios funcionais e orgânicos do trato gastrointestinal. O destaque fica para cima de doenças do intestino irritável, doenças inflamatórias do cólon, por exemplo, no quando a gente age do ponto de vista, atua do ponto de vista como efetivamente probiótico, tá certo? Necessitamos conhecer os mecanismos de ação das bactérias isoladas ou combinadas em outros ingredientes com dose e duração. E considerar que a microbiota é determinante-chave dos estudos gastrointestinais permite uma gastrologia de precisão, visando a personalização do tratamento e bem-estar físico e psicossocial desses pacientes. Muito obrigado pela atenção.